Este é o Inova Social Vozes. No Summit Aliança Empreendedora 20 anos, o Inova Social Vozes recebe Lilian do Prado, diretora executiva e cofundadora da Acreditar, para uma conversa sobre empreendedorismo feminino, microcrédito e transformação social a partir do interior do Brasil. Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do meu trabalho da Acreditar e de como a gente vem impulsionando vários negócios de mulheres, no interior. Lilian, você passou pelo podcast do Inova Social em novembro de 2019. A gente está falando um mês antes de começar a pandemia na China. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas uma coisa não mudou. O programa As Marias tem sido fundamental para promover o empreendedorismo feminino no interior de Pernambuco, oferecendo microcrédito e capacitação para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Como que o programa evoluiu nesse tempo? Porque tem muito tempo que a gente conversou. Tem muito tempo, sim, Vitor. E muitas coisas aconteceram, Uma das coisas foi que, quando a gente conversou, o fundo de negócio e microcrédito das Marias era um fundo totalmente sustentável. E com a pandemia, a gente acabou que esse fundo, praticamente assim, não... A gente ficou com essa impressão de que ele não ia retornar. A gente atende um público que é muito vulnerável e essas mulheres não tinham uma grande economia para aguentar, todo esse período que a pandemia perdurou. Então, foi um período de muito desafio para Acreditar. E nesse momento, o que a gente quis priorizar foi que o mais importante era cuidar das pessoas. Então, a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas, conseguiu mobilizar muitas empresas, dar o apoio às mulheres, mas a gente também conseguiu ser muito racional nesse momento. Então, a gente conseguiu reunir empresas para conseguir oferecer a essas mulheres uma preparação para esse momento. Então, a gente conseguiu qualificar esses negócios. Então, muitas empreendedoras, elas não vendiam online. Elas não tinham a lista lá de seus clientes, não tinham a arte do seu negócio, não conseguia vender através de rede social. Então, nessa hora, a gente foi criando muitos conteúdos úteis e que falassem a linguagem desse público. E a gente foi levando isso para as mulheres. E depois de um tempo, depois que a pandemia demorou um pouco, esse recurso que a gente achava que não ia recuperar, ele retornou para Acreditar. Essas mulheres conseguiram se reerguer, elas conseguiram compreender que naquele momento, que era um sonho muito grande ter um negócio aberto, mas que ela não conseguia pagar aquilo, então era melhor ela fechar e trazer as coisas tudo para casa e ver uma outra forma de vender. E em outro momento ela ia novamente tocar aquele sonho de uma outra forma. Então acabou que o negócio se fortaleceu. Acreditar, ela é uma organização que o ano passado fez 18 anos e acho que ficou muito claro que a gente não está só preocupado em impulsionar negócio, mas a gente quer muito que as empreendedoras elas sejam acolhidas, que esses negócios delas sejam negócios duradouros, que melhorem as suas vidas. Então, a gente conseguiu fazer com que esse programa continuasse existindo, a gente conseguiu trazer mais empresas. Hoje, a gente está com um programa de formação muito mais consolidado com as mulheres, de 1 ano para muitas mulheres. Hoje, essa mesma metodologia que a gente tem no programa As Marias, a gente está desenvolvendo no estado da Paraíba, no Quilombo. Então, são as mulheres indo para Acreditar, além de acessar o microcrédito, elas aprendem sobre liderança transformacional em mulheres de valor, trabalha muito esse lado socioemocional do empreendedor, educação financeira e empreendedorismo, tecnologia, marketing digital e um fundo de microcrédito que entenda esse contexto da mulher para que ela consiga impulsionar esse sonho dela, que ela teve que parar em algum momento, e cada vez chegar mais longe, melhorar a sua vida, a vida da sua família. Então é assim que a coisa tem acontecido. Acho que você falou um ponto interessante, que é a questão da educação financeira, Que é das mulheres entenderem que aquele momento era um grande desafio, entender a se reorganizar, E a educação financeira é basicamente isso. Hoje a educação financeira no Brasil é saber equilibrar 5, 6 pratos com uma mão só, E vocês fazem isso para buscar empoderar as mulheres e essas jovens, para que elas possam gerir os próprios negócios de uma forma sustentável. E eu acho que assim, ninguém previa uma pandemia daquela em 2019, 20, 21, enfim. Mas vocês mostraram que vocês já estavam no caminho certo. Quais são os principais desafios nesse processo de ensinar essas jovens, essas mulheres
a poder superar esses desafios, trabalhando essa educação financeira? Como que vocês trabalham hoje? Então, um dos principais desafios é que a pandemia passou, né? A gente já está em 2025, só que o impacto do empobrecimento das comunidades, quando a gente olha para essas camadas mais populares, ela vai demorar muito tempo ainda para acabar. Então, quando a gente olha para esses negócios hoje, vai existir uma jornada aí muito grande para que esses mercados, para que essa economia local, ela vá se recuperando. Ela não se recuperou ainda. Então, essas empreendedoras, elas precisam inovar muito mais. A tecnologia passou a ser algo muito importante em cada negócio. Então, um dos desafios também é conseguir trazer essa empreendedora, e daí eu falo desse lugar de mulher, que ela tem que equilibrar esse negócio com cuidado com o filho, cuidado com a casa, o cuidado da família. Então, assim, são muitas jornadas que ela tem e, ao mesmo tempo, ela precisa parar para se qualificar, né? Para poder aperfeiçoar esse modelo dela de negócio. Seja utilizando a tecnologia, seja utilizando as mídias sociais que existem hoje e ainda conseguir se qualificar do ponto de vista da educação financeira para poder usar o recurso, seja de microcrédito ou os recursos que ela gera, para poder melhorar a vida da família dela e para poder fazer com que esse negócio possa crescer. Então, isso tem sido um desafio, né? É um desafio que a Acreditar já vivia antes. Então, assim, são empreendedores que têm uma renda limitada, essa renda é para a família, essa renda também, ela conseguir separar essa renda do negócio, da renda da família. Então, conseguir fazer essa separação, conseguir fazer essa sistematização para conseguir ver no tempo, porque o empreendedor, ele precisa ter precisão, ele precisa saber o ponto de equilíbrio dele, ele precisa sistematizar, ele também precisa ter esse controle financeiro, porque a educação financeira está muito aliada a comportamento, de como a gente se comporta, de como a gente consome. Então, a gente tem todos esses desafios. E tem ainda o desafio de conseguir escoar essa produção e conseguir acessar mais mercados. Então, nos territórios que a gente está, a gente consegue apoiar essas empreendedoras para as comercializarem nos seus territórios. Mas ter a tecnologia como aliada é importante até para acessar outras formas de comercialização. Então, são algumas né? Mas tem vários desafios. E todos os programas e as orientações que a gente faz é com o intuito, assim, não de resolver o problema para a empreendedora, mas como é que a gente facilita esse processo, como é que a gente ajuda as empreendedoras a pensar para a gente juntos criar essa solução, né? Mas que ela seja a protagonista, que ela vá criando esse caminho e vá cada vez mais se empoderando para ir lidando com essas questões e com outras que vão surgir. Lília, agora falando da Lília. Aquela vez que a gente gravou, eu não tive oportunidade, a gente ainda não fazia essa pergunta, mas eu queria te perguntar agora, quem que é a Lília? A Lília é uma menina, né, lá do meio rural, muito sonhadora e que acredita que o mundo que eu quero viver hoje, o que eu quero ter amanhã, depende de cada um da gente, sabe? Mas da gente se movimentar e da gente fazer. Às vezes a gente espera muito que as pessoas façam por nós e a gente precisa realmente correr atrás e fazer. Então, se cada um fazer no seu lugar, fazer da melhor forma, como se fosse para você ou para o seu filho, eu acho que o mundo seria muito melhor. Então, eu sou essa pessoa, assim, eu sou essa pessoa que sonha muito, mas que age muito também. Você tem uma trajetória incrível. Inclui a Fundação Acreditar. Teve alguns anos o reconhecimento como empreendedora social pela Choca e tem uma atuação super consistente na área de microcrédito, educação financeira, como a gente já falou agora. Quais são os próximos planos para o futuro, para expandir o impacto, a organização, alcançar mais empreendedores, talvez em diferentes contextos? Você já falou, né, aqui um ponto que eu não sabia, que a Acreditar estava atuando no Quilombo, né? E o futuro, qual é? Então, a gente tem muitos sonhos e muitas metas para o futuro. Um é poder crescer a nossa atuação de microcrédito. Hoje a gente já chegou em outras comunidades, além do estado que a gente está. Então, chegar no contexto do Quilombo é importante, levando essa metodologia de microcrédito da Acreditar, que trabalha 1 a 1. A gente também sonha, né, em ter uma cozinha-escola. A gente trabalha com muitas empreendedoras num contexto de clima que é muito desafiador, que uma hora tem uma fruta, outra hora tem outra, a gente não tem água para todo mundo produzir. Mas como é que essas frutas que dão um ano todo, elas se transformam em produto e esse produto gera um valor para essa mulher e para essa família para gerar renda e cada vez se sustentar?
Então, eu sonho bastante com isso, que a gente possa desenvolver outras frentes de trabalho aliado à frente de microcrédito, que consiga impulsionar ainda mais, gerar renda nesses territórios que muitas vezes estão muito distantes, que as pessoas não veem, mas que têm muitas necessidades, têm muitas vulnerabilidades. Penso também que a área de tecnologia é algo que eu quero trazer. Acho que a gente, no futuro também eu me vejo com cada empreendedor nosso, aprendendo sobre tecnologia para usar no seu empreendimento em qualquer idade. Então é algo que a gente já começou a fazer isso, mas eu não quero fazer para 100 mulheres, eu quero fazer para 1000 mulheres. Então eu quero fazer isso muito mais. E acho que um sonho que eu tenho há muito tempo, hoje o fundo de microcrédito da gente, que antes, quando eu falei para você, era cerca de 1 milhão, quase chegando a 1 milhão. Hoje a gente está com 2 milhões de reais, nosso, todo conquistado, com muito trabalho. A gente conseguiu mobilizar 2 empresas, então quero ter mais empresas engajadas, entendendo esse impacto, né? E eu quero chegar aos 10 milhões. Eu quero fazer muito mais, eu quero que essas Marias se multipliquem. Hoje o recurso que uma Maria acessa, ele passa na mão de 3 Marias em 2 anos. Então eu acho que isso é muito fantástico, que isso, a gente tem condições de fazer isso muito maior, mas a gente precisa que mais empresas, que mais pessoas acreditem, se juntem, porque quando a gente faz isso, a gente consegue não fazer pela pessoa, mas a gente dá o poder dela fazer e ela melhorar a própria vida, da sua família, da sua comunidade, do seu território. Então acho que é um poder enorme, né, que a gente coloca na mão das pessoas, e é isso que a Acreditar tenta fazer, e é isso que eu quero fazer 10 vezes maior hoje, no meu território e em muitos outros territórios. Guilherme, para a gente encerrar nossa conversa, eu tenho feito uma pergunta para todo mundo que passou aqui pelo podcast Vozes. Na sua opinião, inovar com impacto social passa por? Passa por sonhar e por realizar. Muito obrigado por falar com a gente novamente, e parabéns por toda a trajetória. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até logo!